Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar Carta aos Hebreus, assim conhecida, dos versos 1 ao 4, capítulo 1, os 4 primeiros versículos, que constituem o exórdio, a introdução a esse escrito. Chama a atenção que, apesar de ser chamada Carta aos Hebreus, ela não possui na sua introdução, no seu início, as características epistolares comuns nas cartas paulinas ou na tradição paulina, que seria a identificação do remetente e algumas características desse remetente, o destinatário indicado, a saudação e uma breve bendição ou oração. Esses elementos não estão presentes no início desse escrito. Assim, o caráter epistolar, o caráter de carta, não se apresenta, mas sim um caráter de sermão, de discurso, colocando logo no seu início um texto, uma provocação que vai propor, a ideia talvez seria essa, chamar a atenção dos leitores ouvintes. Logo, a primeira afirmação que é feita visa despertar a curiosidade, é um recurso oratório para despertar a curiosidade sobre o restante do escrito. Então, esses 4 primeiros versículos que vamos analisar nessa oportunidade possui esse objetivo, entre outros, de despertar a curiosidade a partir de uma afirmação bastante importante, bastante provocativa, que é feita logo no início, no primeiro versículo. Esse trecho de 4 versículos contém apenas uma oração principal, que é Deus falou pelo Filho. O restante são orações que estão subordinadas a essa oração principal. Então é muito importante observar na leitura dos 4 versículos qual é o período que rege o trecho. Deus falou por meio do Filho. O sujeito Deus está na nossa marcação de versículos no verso 1. O verbo principal está no verso 2, falou, e o complemento deste verbo, pelo Filho, também está logo em seguida no verso 2. O restante, tanto que está no versículo 1 quanto nos demais versículos, constituem orações que estão subordinadas a essa afirmação, a esse período principal. Deus falou pelo Filho. Assim, a provocação inicial que está na afirmação anterior a esse período, como oração subordinada, diria: Deus falou pelo Filho, oração principal. No entanto, Deus falou pelo Filho depois de ter falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deus falou pelo Filho uma única vez, numa única forma, indica a perfeição desta comunicação, a perfeição desta fala. Esta fala divina está perfeita quando ela se manifesta, quando ela se pronuncia por meio do Filho. Mas e as falas anteriores de Deus? Como que o autor da carta aos Hebreus as apresenta? Ele as apresenta como sendo fragmentária. A expressão muitas vezes quer dizer de forma imperfeita. Por isso, a necessidade de muitas vezes. Quando a fala é perfeita, ela é única. Assim, quando Deus falou pelo Filho, falou uma única vez, porque esta fala pelo Filho, ela é perfeita e completa. Diferentemente das falas anteriores,
Por isso, as muitas vezes indica que cada uma dessas muitas vezes era fragmentada, era pedaços, trechos que não continham, não consistiam, não transmitia a perfeição da revelação. Então, por isso que digo que esta primeira afirmação do escritor, ela é provocativa. Ela é para chamar a atenção do leitor ouvinte. Olha, Deus nos falou agora perfeitamente, unicamente, plenamente pelo Filho. No entanto, antes, Deus falou muitas vezes, ou seja, muitas vezes significa de forma fragmentada e de muitas maneiras diferentes. Ou seja, essas muitas vezes e de muitas maneiras indica uma fragmentação, indica uma imperfeição. Veja a oposição entre muitas vezes e de muitas maneiras para a revelação ou a fala de agora. Uma única vez e uma única forma. Não de muitas maneiras, mas de uma maneira só, pelo Filho. Não muitas vezes, mas uma vez só. Então, o autor quer apresentar que as falas anteriores de Deus eram fragmentárias e não plenas, imperfeitas. Mas agora, por meio do Filho, a fala foi única e perfeita. Isso, de uma certa forma, provoca o leitor ouvinte a uma reflexão e uma curiosidade. Essa fala fragmentada e de muitas formas diferentes foi feita aos pais. Quem são os pais? Bem, é muito provável que esses pais se refira aos ancestrais hebreus, como, por exemplo, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 1, vai usar essa expressão. Os nossos pais passaram pelo Mar Vermelho, guiados por Moisés, e atravessaram o deserto. Ali ele se refere aos ancestrais da fé no Deus de Israel. Então é muito provável que esses pais aqui se refira a esses israelitas hebreus do Antigo Testamento, aos pais pelos profetas. Da mesma maneira, esses profetas, como os mensageiros do Antigo Testamento, que transmitiam as mensagens de Deus, muitas vezes e de muitas maneiras, por isso eram imperfeitas, muitas vezes, de muitas maneiras. Tudo isso compõe uma oração subordinada, como já disse. Deus falou pelo Filho, oração principal. Após, tendo falado pelos profetas aos pais, de forma fragmentada e de muitas formas diferentes. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Bem, então, esses últimos dias estão em oposição ao tempo antigo. Então, nós encontramos aqui 4 contrastes. Primeiro contraste, antes e agora. Deus falou antes, de forma fragmentada e de muitas maneiras, mas agora, nesses últimos tempos, que é o tempo do autor da carta, que é o tempo da igreja, que é o tempo dos discípulos de Jesus, ele nos falou pelo Filho, de forma perfeita, única, plena. Também nós temos o contraste entre os profetas que falaram de forma imperfeita e fragmentada e o Filho que nos trouxe a palavra, que é o mensageiro da palavra perfeita e plena. Então, a oposição entre profetas e Filho. Também há a oposição entre fragmentário, ou seja, as falas muitas vezes significa em pedaços, de muitas maneiras, de muitas formas diferentes, está em oposição ao agora, definitivo, único. Deus agora falou de forma definitiva, não muitas vezes, uma vez só.
Não de muitas maneiras, mas de uma maneira só. Então isso está também em contraste. E o quarto contraste está entre os pais, que receberam as mensagens fragmentadas, e nós, os que recebemos a mensagem plena, perfeita pelo Filho. Bem, então, o verso 1 é uma oração subordinada, contendo ali o sujeito, Deus, tendo falado antes, de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias, Deus falou no Filho, pelo Filho, em Filho. Não tem o artigo, e sim para designar a importância, a característica ímpar desse Filho. E aí vem uma oração subordinada em que o Filho se torna o sujeito. Quem é o Filho? Verso 2. Ele é aquele a quem foi constituído herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, o Filho se torna agora o sujeito da oração subordinada. O Filho foi constituído herdeiro de todas as coisas, pelo qual também Deus, que falou agora pelo Filho, pelo qual também fez o universo. O universo foi feito por intermédio do Filho. É interessante que a gente vai observar que há uma relação bastante próxima entre o prólogo do Evangelho de João, bem como também o prólogo, os 4 primeiros versículos da primeira carta de João, onde essa introdução é apresentada de forma bastante semelhante. A gente observa uma semelhança desses 4 versículos de Hebreus iniciais com o prólogo, né, os 12 primeiros versículos ou 14 primeiros versículos do Evangelho de João, bem como os 4 primeiros versículos da primeira carta a João. Há uma relação bastante próxima, temática, na forma de apresentar o discurso, muito semelhante entre esses textos. O verso 3, ou seja, até o final do verso 2, indica essa característica do Filho. Ele é o herdeiro, ele é aquele pelo qual todo o universo foi feito. Verso 3. Ele, que é o reflexo, o resplendor da glória e a expressão exata, ou seja, a imagem exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Bem, a gente observa nesses 4 versículos que há neles aquilo que poderíamos chamar de a história da salvação. A salvação sendo apresentado no seu percurso histórico. O antes, as muitas vezes que Deus falou de forma fragmentada aos pais pelos profetas. Agora, Deus fala de forma perfeita pelo Filho. O Filho é aquele que governa o universo e sustenta o universo e criou o universo, pelo qual Deus criou o universo. E o Filho, após essa revelação plena de Deus aos homens, sentou-se à direita de Deus na majestade nas alturas. Então nós temos aí o processo histórico da salvação. O antes, o ápice e o desenvolver, o desenrolar desse ápice, que é a entronização de Jesus à direita do Pai. Outro detalhe importante que foge na tradução é que esse verso 3, ele é introduzido, esse ele aí, na realidade, no texto grego, não é um pronome pessoal explícito, mas sim um pronome relativo, hos, ou seja, o qual é o resplendor da glória e expressão exata. Qual é a importância desse pronome relativo, hos, em grego, que inicia esse verso 3? A importância é que o hos, como pronome relativo, ele é muito utilizado no Novo Testamento para indicar o começo de hinos. A gente pode observar isso
em Romanos 4, verso 25, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, em Filipenses, capítulo 2, verso 6, em Colossenses, capítulo 1, verso 15, e 1 Pedro, capítulo 2, verso 22. O Novo Testamento contém muitos hinos, muitos trechos ínicos, muitos mesmos. E eles são tomados e utilizados pelos autores para corroborar, para esclarecer, para contribuir nas suas comunicações, nos seus textos. E aqui, esse verso 3, provavelmente, pela indicação do Royce, é um hino. E a gente percebe que ele é muito parecido com o hino que está em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, onde fala da grandeza e da magnitude de Cristo. Então, é muito provável que esse verso 3 seja um hino, o qual é o reflexo da glória e a expressão exata do seu ser. Quem é Jesus? É o reflexo, ou seja, é a imagem refletida. Não se consegue ver Deus, mas a sua imagem está refletida em Jesus Cristo. Ou seja, ao olhar para Jesus Cristo, vemos a imagem inacessível de Deus que é refletida nele. Também vemos em Cristo, o Filho, a expressão, a imagem exata, ou seja, a imagem de Deus, de forma exata, plena, perfeita, está em Jesus. Com essa introdução, o autor vai chamar a atenção dos seus ouvintes, ou seja, Jesus é tudo isso? Olha que afirmações fortes que ele está fazendo a respeito de Jesus na sua relação com Deus, na sua comparação com o Pai. Jesus é o reflexo de Deus, Jesus é a expressão, a imagem exata do ser divino. Esses adjetivos, essas caracterizações estão muito próximas do conceito de logos na filosofia grega, que era aquele que se acreditava sustentar todas as coisas e o reflexo da divindade, e por meio do logos todo o universo se mantém equilibrado. Esse conceito filosófico grego da antiguidade está presente aqui quando o autor descreve quem é Jesus Cristo. E por isso a gente já observou que há uma proximidade muito grande com o Evangelho de João, com o prólogo do Evangelho de João e com a primeira carta de João. Então, a história da salvação continua sendo apresentada, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, a função do Logos, depois de ter feito a purificação dos pecados. Então está aí o ápice da redenção, da salvação da humanidade, está na purificação dos pecados feita por Jesus na cruz, no seu sacrifício expiatório. Após ele realizar esse sacrifício, ele então assenta-se à direita da majestade nas alturas. Então, como eu disse, toda a história da salvação está aqui resumida, que tem o seu ápice na revelação plena e perfeita de Deus no Filho e na redenção, na expiação realizada pelo Filho por meio do seu sacrifício. E a confirmação divina fazendo entronizado à direita de Deus. Verso 4, tendo ele, o sujeito sempre é Jesus, a partir do verso 2. Nas orações subordinadas, o sujeito é sempre Jesus. E tendo se tornado, ou seja, Jesus se tornou tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome. O nome aqui fala da dignidade, mais excelente dignidade do que eles. Bem, aqui tem outra característica oratória muito importante, que é finalizar um trecho já apontando o tema do próximo trecho. Ele indica aqui com a palavra anjo e a sua relação com Jesus, a comparação entre Jesus e os anjos, é o tema do próximo trecho que vai do verso 5 até o verso 14. Então é muito interessante essa técnica de finalizar um assunto já apontando qual vai ser o tema
do próximo trecho. E finaliza esse verso 4, já indicando a dignidade de Jesus não é igual à dos anjos. Isso comunica-se bastante claramente ao judaísmo dos dias de Jesus, na sua crença dos anjos, na sua angelologia. Ou seja, havia uma crença nos anjos no judaísmo, ou numa parte do judaísmo nos dias de Jesus, porque o judaísmo era bastante heterogêneo, havia vários grupos judaicos com pensamentos diferentes, mas os fariseus, por exemplo, que vão marcar com suas crenças o início do cristianismo, eles criam na figura dos anjos como mediadores entre Deus e os homens. Então, percebe-se que Jesus é confundido com os anjos. Essa confusão também está lá na carta aos Colossenses, que é explicado lá que Jesus tem uma dignidade maior do que a dos anjos, do que esses seres mediadores. E aqui também na carta aos Hebreus retoma-se esse tema. A gente percebe que em muitos lugares e comunidades isso era um tema importante para ser esclarecido, que a dignidade de Jesus é superior à dignidade dos anjos. Ele não poderia ser interpretado como um dos mediadores, como os anjos eram. Assim, finaliza essa introdução, esse exórdio, essa apresentação retórica de todo o escrito que se sucederá, dando essa provocação. Deus falou agora pelo Filho uma vez só, porque é a fala plena, perfeita, e nesta fala pelo Filho temos a compreensão da plenitude divina. Antes, a fala era fragmentada em pedaços e de muitas formas diferentes. Os pais não tiveram a oportunidade que agora nós, dos últimos dias, segundo o escritor, tem de conhecer Deus na sua plenitude, e isso só é possível, segundo o autor, por meio do Filho. Jesus é a revelação exata do ser, da personalidade, do caráter divino. É só olhando para Jesus que conheceremos quem é Deus. Todas as revelações anteriores são fragmentárias, são imperfeitas, não têm um caráter pleno. É no Filho que se revela plenamente Deus, e este Deus toma a iniciativa, é Ele quem falou, é Ele que tomou a iniciativa de se revelar para nós, homens e mulheres, por meio do seu Filho.